Sabia que tem partes que estão tentando sobreviver em você? Isso se mostra em alguns medos e necessidades. Por exemplo, medo da rejeição, necessidade de controle, carência, autocrítica, muita autocrítica, dificuldade de colocar limite. E a maneira geralmente que isso aparece na sua vida é por meio dos seus relacionamentos. E aí o medo, por exemplo, da rejeição, você evita dizer o que pensa, você acaba cedendo sempre. Você prefere se ajustar do que arriscar ter um conflito, mesmo quando isso não está te fazendo bem, porque vem uma sensação de que é pior você ser descartada naquilo. A necessidade de controle, por exemplo, aparece na impossibilidade de você descansar, você não consegue descansar. Você deita e a mente não para. Você fica fazendo lista, fica antecipando o problema. Você fica ali na mente resolvendo um cenário que ainda não aconteceu. Aí você fala, eu tô ansiosa, ou eu sou muito responsável. Se eu não fizer, ninguém faz. Mas tem uma camada aí mais embaixo, que geralmente não é olhada. E a carência, ela aparece na forma que você aceita menos do que você merece. Porque você vai normalizando, por exemplo, não incomodar. Vai ajustando a sua expectativa sempre para baixo. E vai se convencendo de que aquilo que está ali é o suficiente. A autocrítica, ela aparece numa sensação constante de insuficiência. Eu não fiz o suficiente, eu não sou suficiente. Mesmo quando você faz o que precisava fazer, parece que foi pouco, parece que não foi bom. E mesmo quando você foi bem, mas a sua autocrítica, ela é muito severa. Mesmo quando alguém te elogia, tem uma voz aí dentro que fala, ficou faltando, ou você inventa que ficou faltando alguma coisa. No fim, nunca tá bom. E a dificuldade de colocar limite, ela aparece de um jeito que às vezes não fica muito claro. Mas você atende o outro primeiro. Depois você vai fazer o seu. E quando chega a sua vez, você faz de qualquer jeito, ou faz mais rápido, ou não faz com cuidado, como se o seu valesse menos do que o que é do outro. E geralmente isso não é uma escolha. Isso já está ali rodando inconsciente, isso é um padrão aprendido, pode ter vindo da sua infância, que você não foi priorizada. Você consegue identificar algo parecido aí? Comenta aqui para mim o que parece, ou se tem algo que você identificou que eu possa não ter citado aqui, mas que você falou, nossa, olha, pode ser tal coisa na minha vida. Não é somente parar de ser assim, mas é entender de onde que isso vem. Porque ali junto tem sentimentos, tem feridas, tem registro, às vezes, de negligência, de abandono, mesmo que você não tenha sido abandonada, quando criança, a criança pode registrar algo como abandono que não foi um abandono de fato, mas que ela registrou, ela sentiu. Por isso que às vezes muda o ambiente, você muda de trabalho, de relacionamento, e parece que as coisas se repetem. E você às vezes pode até já ter percebido isso, você pode ter tentado mudar outras vezes, mas acaba repetindo o comportamento, a situação parece que acaba se repetindo. É uma mulher muito inteligente, consciente, que às vezes já leu sobre isso, já entendeu sobre isso, até faz terapia e continua repetindo. O que o mundo te diz? Que é falta de disciplina, que você não é madura, que falta esforço. Mas eu quero propor outra leitura aqui, que você pode ter aprendido a funcionar nessa forma de alerta, e isso quando se prolonga no tempo, às vezes por décadas, o seu sistema nervoso, o seu organismo, ele internaliza esse padrão de existir, esse padrão de se proteger, de como caminhar na vida. Então, mesmo que atualmente não tenha uma situação como a que formou esse padrão, o sistema ele não recebe esse aviso para se tranquilizar. Ele continua ali, de plantão, varrendo toda a sua interpretação, a sua percepção do ambiente, das situações, para te proteger, mesmo que agora não precise mais. E às vezes, por isso que às vezes acontece algo bom e você não consegue relaxar completamente. E aí você conquista alguma coisa, mas parece que não é suficiente, você não consegue aproveitar, celebrar aquilo. E aí você para descansar, mas você fica com a cabeça cheia, você se sente culpada. E aí isso não é, você é ingrata, você é dramática, não é nada disso. Mas o seu organismo ainda está vivendo como se precisasse viver daquele jeito que foi aprendido. Isso, às vezes, não consegue se modificar sozinho. Você precisa primeiro tomar consciência disso e ir trabalhando isso, e modificando isso aos poucos. É como você virar um grande navio em outra direção. Agora aqui um ponto que eu acho que é um pilar aqui para entender isso, que a gente foi ensinada pela família, pela cultura,
pela forma como as relações se estruturam, a ir se adaptando ao externo antes de escutar o que internamente a gente... Essa adaptação é ajustar o seu comportamento para ser aceita, para ser aprovada, para evitar um conflito, para garantir que você fosse gostada, para ter um afeto, para não ser um problema. Você consegue reconhecer aí na sua história algo que você passou dessa maneira? Esse escutar você mesma, o que você está sentindo antes de você decidir, saber se escutar quando você está fazendo alguma coisa, por que às vezes vem algum incômodo, alguma angústia, qual o sentimento que vem, culpa. E não é se sobrar tempo, você vê isso, se não tiver mais ninguém precisando de alguma coisa, porque aí isso vai ensinando a diminuir o seu próprio sentir. Você cuida do sentir do outro e às vezes não cuida do seu. E aí isso vai se repetindo ao longo dos anos, da década, você vai perdendo esse fio da autopercepção. Isso fica desconectado da sua essência, aí vem a insatisfação, vem a frustração, vem um vazio, você não sabe distinguir o que é seu, o que é do outro, não sabe, às vezes, distinguir raiva de medo. Aí às vezes você ataca, você explode por medo e não por raiva, na verdade, embaixo dessa raiva, o que está ali, essa raiva está protegendo é algum medo. Você está cansada, ou se está triste, ou se você precisa de uma pausa, não sabe distinguir o prazer do alívio. A vida vai acontecendo, você muda de trabalho, de cidade, de relacionamento, e aqueles padrões vêm junto, porque eles não estão num ambiente, eles estão dentro de você. E uma coisa que eu quero nomear aqui, que eu acho importante, é que em algum momento da sua história, na infância, na adolescência, num período da vida que pode ter sido difícil, mesmo na vida adulta, esse padrão ele funcionou para te proteger. E foi a resposta mais inteligente, mais adaptativa que você tinha naquele contexto, às vezes. Você consegue identificar algo aí semelhante? O medo de rejeição te protegia de perder um afeto, num ambiente onde o amor ali era só se você fosse de determinada maneira, era condicionado. A necessidade de ter controle te protegia, às vezes, num ambiente imprevisível, que você não sabia o que ia ser, o que ia acontecer dali a poucos minutos, no final do dia. A carência, que você está aceitando menos do que você mereceria, é algo que você queria talvez não estivesse disponível. Então você tinha que aceitar o que tinha ali. E aí isso se tornou um padrão. Então o problema não é o padrão ter existido, até porque há padrões que nos ajudam, economizam a nossa energia, a gente se acostuma a pensar de determinada maneira. O problema é quando eles continuam num contexto que já se modificou, e eles não estão funcionando mais, e você não tem uma maneira clara de perceber isso, de entender isso, de decidir se quer continuar assim. E se isso está tocando você, curte esse vídeo aqui para eu saber, clica para seguir o canal, que isso me diz que o conteúdo está chegando para as pessoas que precisa chegar. Então, voltando aqui, o que muda quando você consegue enxergar isso com mais nitidez? Primeiro, você para de tratar só o sintoma, você começa a olhar para a causa. Você para de dar só o antitérmico ali para a febre, você começa a tratar o que tem que tratar. E quando você acha que alguma questão sua é só falta de disciplina, que aí senão você vai ficar buscando só agir com mais esforço, mais vontade, tentar de forma diferente, senão você vai sempre voltando para o mesmo lugar, que o problema é você. Todo esse processo, né, você fica rodando em círculo ali, só fica te confirmando que o problema é você. Que a gente chama de viés de confirmação. Mas se você entende que o comportamento que está ali te travando, a situação, tem uma origem, que tem algo emocional, que organiza ali o como você vive, como que você se relaciona, como que você trabalha, como que você escolhe, aí as coisas podem começar a mudar. Não é mais, eu não consigo, mas é o que está embaixo disso. E aí essa pergunta, essa análise te tira dessa posição de que você fracassou, que o fracasso é seu e te coloca, às vezes pela primeira vez, num lugar de que, olha só o que eu estou descobrindo aqui, para onde que eu estou olhando. Aqui eu quero fazer uma distinção importante, que não é só o que você faz. O comportamento, ele é uma camada mais visível, mas o que aparece nas escolhas, nas relações, nas reações, que antes do comportamento tem um pensamento. E nesse pensamento, ele veio de um padrão. E antes desse padrão, tem uma história.
E dentro de tudo isso tem o que você sente. E tudo isso é interconectado, é interdependente. Então, você tratar às vezes só o comportamento, vou fazer diferente, vou colocar limite, eu vou parar de fazer isso, sem ir lá onde está alimentando esse comportamento por baixo, você está só agindo na superfície e a raiz não está sendo atendida. E aquela raiz vai fazer esse padrão brotar mais uma vez. E reorganizar esse emocional não é só o comportamento diferente, é como que está sendo alimentado esse comportamento. E aí a mulher, ela chega num ponto, às vezes, de ficar cansada, porque ela sente que está se violentando internamente para poder continuar funcionando de determinada maneira. Às vezes, para algumas pessoas pode soar um pouco pesado, mas é o que acontece, é o que eu percebo. E tem muita mulher que adoece com isso, eu me incluo que eu já fui assim também, que adoece por causa do que faz e como faz, sem se escutar, sem dar atenção às próprias dores, só precisando continuar, custe o que custar, porque não quer deixar as coisas pararem, porque se ela não estiver ali, o que é que vai acontecer? Aí o corpo vai acumulando, o emocional não consegue mais comportar. Aí vem uma enxaqueca, o intestino fica desregulado, uma tensão que você não consegue melhorar nem quando tira férias. E é um cansaço diferente de um cansaço físico, é um cansaço que dorme e acorda junto com você. E o corpo já está ali falando, já é um segundo momento e a gente não está escutando. Então, nos meus atendimentos, uma das primeiras coisas é esse mapeamento, entender qual emocional que está organizando a vida da pessoa. E não é somente para rotular, sua vida é assim, mas para trazer nitidez, clareza, para você saber realmente o que está acontecendo e criar um caminho, um plano para onde você deseja chegar. E aí, quando você para de tratar isso como falta de esforço, como problema, e começa a compreender, a olhar o que está por baixo do comportamento, aí as coisas começam a mudar. É um processo, mas de forma sustentada. Até porque você chegou nessa situação em décadas. Então, é um processo para ir modificando isso também. Então, o que eu quero deixar para você hoje é que aquelas partes suas que parecem um obstáculo, medo de rejeição, dificuldade para descansar, sensação de insuficiência, dificuldade de colocar limite, não é para te prejudicar, é porque em algum momento isso foi necessário, foi a melhor resposta que tinha disponível. E agora não é só eliminar isso, é tentar entender o que está sendo protegido aí e indo criando aos poucos condições, recursos internos para que isso possa descansar, que são roupas que você não precisa mais ficar usando o tempo todo, que você pode deixar ali para quando você precisar, é um recurso seu. E aí você escolhe quando que você vai usar. Mas para que o seu organismo entenda isso precisa ser reorganizado internamente. Conta aqui para mim se esse vídeo te ajudou. E se você quiser conversar comigo, o link está aqui na descrição e na minha bio. E até mais.